Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Estamos começando a semana. E eu começo me relembrando do romance de Umberto Eco, O Nome da Rosa, o filme famoso O Nome da Rosa, onde a repressão religiosa e conservadora tenta de toda forma impedir que viesse à luz a obra de Aristóteles, porque ela tratava da comédia. Ela permitiria que os homens rissem. E não se podia permitir que os homens rissem, porque se rissem, ririam também de Deus. E não se pode rir de Deus. Ao contrário de Nietzsche, que diz que eu só acredito num Deus que dança, eu também só acredito num Deus que ri. Mas a obra reflete a perseguição cultural. A obra reflete o medo que vertentes culturais inspiram nos governantes e nos poderes institucionalizados. O riso é anárquico por excelência. Se eu tivesse de escolher um partido, eu escolheria a anarquia, por ser comediante. Porque o riso não pode ter comprometimento. O riso é anárquico por excelência. Ele anarquiza com todos os poderes, com tudo que é rígido, com tudo que é careta. Mas não se trata do riso apenas. Semana passada fomos surpreendidos com uma discussão na Câmara dos Deputados, rachada meio a meio, por bancadas idênticas no título, Defesa da Cultura. Só que uma é composta por evangélicos, conservadores e pessoas que entendem a cultura de uma forma, e outra por pessoas liberais que entendem a cultura de outra forma. Rachada ao meio, certinho. 212 deputados de um lado, 208 deputados do outro. Da parte dos conservadores, a besteira, a idiotice de sempre. Eu considero besteira e considero idiotice. É claro que os idiotas vão para o poder porque eles têm muito maior número de idiotas no mundo do que pessoas não estúpidas. Já dizia Nelson Rodrigues. Há besteiras e idiotices como a de um deputado que diz que nós temos que respeitar o governo na questão da cultura. Nós não temos que respeitar governo nenhum, pelo amor de Deus. Se uma coisa que o deputado e a Câmara dos Deputados têm que respeitar é o povo e a cultura do povo, e não o presidente, o governo. O outro diz, a cultura não pode ter ideologia, e nós temos que seguir a ideologia do presidente em relação à cultura. Quer dizer, é um esquizofrênico. A cultura não pode ter ideologia, e tem que seguir a ideologia do presidente. É tamanha estupidez, nós estamos cansados já dessas estupidezas, vamos dizer assim. Mas desde que os neofascistas chegaram ao poder, os estúpidos, porque tem gente que não é nem neofascista, é apenas estúpido, idiota, burro, desde que eles chegaram ao poder, não fazem outra coisa a não ser perseguir a cultura e a educação. Porque pior que atacar a cultura e desmontar a cultura é atacar a educação, com aquele papo de escola sem partido. Porque a cultura não se pode abafar, a educação se pode abafar. O professor pode ser dedurado, pode ser processado, a escola pode ser fechada. Como é que você vai educar uma nacionalidade na clandestinidade? Mas a cultura se manifesta até na clandestinidade. Nações que tiveram tiranos no poder, ditadores no poder, como a Espanha e várias outras nações, os seus artistas saíram do país e fizeram a cultura nacional fora do país. Que mais tarde, quando os tiranos caem, porque eles sempre caem, na história do mundo, eles se impõem e sempre caem, a cultura feita fora do país veio para o país como riqueza nacional. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando Portugal ainda era uma ditadura salazarista e a Espanha uma ditadura franquista, eu fui a um festival de teatro na França e assisti um grupo português chamado A Comuna. Eles faziam um espetáculo político fantástico, sem dizer palavra política, sem o chamado marxismo cultural. Era um banquete, era uma ceia onde estava a igreja, os burgueses, os barões, todos comendo à farta. E durante a comida eles falavam coisas triviais, bobagens. O texto não tinha nada de ideológico no sentido mais profundo, no sentido de esquerda, porque todo discurso é ideológico, não há para onde correr. Mas o texto era uma bobagem. Só que em volta da mesa, ajoelhados, engatinhando, de quatro no chão, rastejando, estava o povo. Atores que representavam o povo comendo as migalhas que caíam da mesa daquele banquete. Era um espetáculo profundamente político, sem ser panfletário.
Um grupo espanhol que eu vi, bailarinos de flamenco, os atores eram bailarinos de flamenco, aquela dança que bate com o pé, num ritmo maravilhoso, 1 hora. O cenário era uma grade gigantesca que eles levantavam, que vinha em cima deles e eles tentavam pôr abaixo a grade. Uma alusão clara às prisões, ao cerceamento imposto pela ditadura franquista. Mas não diziam palavras. Enquanto eles tentavam derrubar a grade, os pés batiam com toda a raiva e com toda a violência no chão, numa luta gigantesca contra a gravidade, digamos assim. Um espetáculo extremamente político, sem dizer palavra. E sem ser exatamente marxista. Porque tem uma besta de um deputado que disse que é preciso recuperar a nossa cultura judaico-cristã contra a cultura marxista que foi imposta. É um estúpido. A cultura marxista ou o marxismo é o que tem de mais judaico-cristão. Os partidos comunistas são os partidos mais religiosos que eu conheço, desde a história do comunismo. Religiosos no sentido de religar, de comunhar, de comungar. Marx era judeu. Os principais líderes da Revolução Bolchevista na União Soviética eram judeus. Os principais militantes na Guerra Civil Espanhola, os principais militantes, construtores, continuadores do Partido Comunista no Brasil eram judeus. É uma compreensão judaica da lei judaica, da justiça judaica, aliada a Platão e a Jesus, ao Cristo, que é humanista, que é distribuir a riqueza, que é a sociedade socialista. Então o marxismo nada mais é do que toda a estrutura judaico-cristã. Então não fala besteira, não fala idiotice. Mas há uma perseguição constante à cultura. Eu não vou nem tratar da educação, eu deixo a educação exatamente para os professores, para os doutos, para aqueles que fazem parte da universidade e do sistema pedagógico do país. Mas a cultura é uma perseguição constante. Primeiro o Bolsonaro queria acabar com a Lei Rouanet. E a Lei Rouanet é boa, se bem aplicada, se bem distribuída. Não é preciso acabar com a lei, e sim aperfeiçoá-la. Foi derrotado, não conseguiu. Por última tentativa, tentou acabar com o IMEI. O IMEI, a chance que tem os pequenos profissionais da cultura de poderem emitir nota fiscal, produzir. Porque as empresas hoje não contratam mais por carteira. Cada um tem que ser autônomo, tem que ser empresário, tem que ser pessoa jurídica. E o IMEI é a forma deles ganharem o dinheiro com menos desconto de imposto. Ele quis acabar com o IMEI, deixar milhares de artistas a ver navios. A mobilização social fez ele voltar atrás. Aliás, uma característica desse governo é experimentar e voltar atrás, experimentar e voltar atrás. O que seria revolucionário, o que seria até benéfico, o que seria até um arejamento social, se não fosse ir e voltar atrás na estupidez. Então há uma característica que é a perseguição da cultura. Está aí a completa Secretaria de Cultura do Brasil, composta pelo maestro Mantovani, pelo cara da Biblioteca Nacional, pelo cara da Fundação Palmares. É uma quimera montada em cima do processo cultural, em cima da gente, em cima dos artistas, em cima dos produtores de cultura. Porque a cultura ameaça, mas não adianta amordaçar a cultura porque ela explode. A cultura é fruto do inconsciente criativo da humanidade. Ou então você vai impedir o homem das cavernas de desenhar bisões, mamutes, coelhos na parede? Não, você não pode desenhar assim, você tem que desenhar ao contrário. E o que seria da magia desnuda, da grande obra? Então seriam aqueles que ainda hoje, por exemplo, impediriam a revolução do impressionismo nas artes plásticas? Fariam o mesmo horror que foi feito no século XIX, quando o impressionismo surgiu? Ou colocariam Picasso na cadeia porque as suas formas são estranhas, abusam da forma natural das coisas? O que diabo é isto? É preciso denunciar esse ataque à cultura. É preciso repudiar, porque é um projeto armado para impor uma cultura neofascista ao Brasil. Porque toda cultura e todo processo de narrativa é ideológico. E existe uma cultura fascista. Existe uma cultura de apologia do que não é humano, de conservadorismo, de voltar atrás. Existe a cultura da morte, de combate ao erotismo, e o erotismo entendido como a vontade de viver, o desejo de viver, a pulsão de vida. Então é uma estupidez que a gente está assistindo. E quem são estes senhores para discutir cultura? O que conhecem de cultura? Quando muito se ler um livro na vida, deve ter sido o abecedário.
O antigo abecedário, a cartilha onde se aprendia A, B, C, D, F, G, N, L, M, P, Q. Não discutem porra nenhuma, não veem um filme, não veem um teatro, não leem um livro, mas se põem a discutir a cultura. Que autoridade tem eles? Se tem uma cultura a defender, é a cultura do povo, que emerge do inconsciente coletivo, sem pedir licença a ninguém. Agora, querer pôr rédeas à cultura, querer estabelecer como deve ser a cultura, ou o que é cultura, é um absurdo. É um absurdo. Só numa pátria aviltada, só numa pátria estuprada, violentada, desprezada, vendida, entregue, é que pode estar acontecendo uma coisa dessa. E me repugna profundamente, me revolta profundamente. Me revolta mais do que mexer na cultura a estupidez, a burrice, a idiotice de quem se propõe a mexer nisto. Sem conhecer sequer dramaturgia, sem conhecer sequer literatura, artes plásticas, artes visuais, arquitetura, sem conhecer sequer o que é cultura. Me irrita profundamente. Não só me irrita, me dispõe à luta, e mais luta ainda. É isso, meus amigos, desculpem o tom rude deste vídeo. Mas eu me revolto. E já que gostam tanto de falar do mal do marxismo, é preciso lembrar que o marxismo diz que a revolta não nos leva a nada. O que nos leva é deixar de ser revoltado e passar a ser revolucionário. Um abraço para todos e uma boa semana.